Olá, tudo bem? Professor Tiago Monteiro aqui novamente com vocês. Então, vamos para a correção de mais uma questão. Essa questão foi enviada para o nosso inscrito, o Luciano. Ela é do concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, Engenharia Elétrica. É a sexta questão, concurso do ano de 2010. Então, vamos lá à resolução. Então, o que que a questão nos pede? A questão é constituída por quatro letras. Então, cada letra A, B, C, D, ela tem uma ou duas perguntas, cada uma valendo aqui, ó, 2 pontos. Então, o que que a questão fala? Ela fala que um banco trifásico de transformadores de potência tem os seguintes dados nominais. Então, potência trifásica 18 MVA, tensão primária 13,8 kV, tensão secundária 2,3 kV. O grupo de ligações é o YD11. Os resultados de ensaio do banco de transformadores estão resumidos a seguir. Então, foi feito os dois ensaios, ensaio a vazio e ensaio de curto-circuito nesse transformador, onde que no ensaio a vazio a tensão medida foi aplicada, né, no caso foi de 2,3 kV, a corrente medida foi de 2,25 amperes e a potência era de 135 quilowatts, a potência a vazio. E no ensaio de curto-circuito, a tensão de curto-circuito foi 825 volts, a corrente de curto-circuito foi 600 amperes e a potência de curto-circuito foi 118 quilowatts. Então vamos lá. Vamos fazer 4 vídeos. Eu vou fazer 4 vídeos aqui para vocês. E em cada vídeo eu vou responder uma dessas letras. Então, a primeira que nós vamos responder, então agora esse vídeo corresponde à resolução da letra A. O que que a letra A pede? Determine o circuito equivalente completo por fase do banco de transformadores, referido ao lado de alta tensão. Então, muito importante aqui, ele quer os parâmetros do circuito equivalente referidos ao lado de alta tensão. Então, eu trouxe aqui um demonstrativo gráfico aqui para vocês, um modelo elétrico completo do transformador trifásico, e existe aqui o modelo equivalente do transformador trifásico. Então, nesse modelo equivalente, foi feito ali a referência, né, do nosso circuito para o lado primário, para o lado de alta tensão, onde eu reduzi aqui as componentes do núcleo. Então, as componentes do núcleo estão aqui e eu tenho as componentes do lado do bobinamento hum, correspondendo à resistência equivalente e a reatância equivalente. Então, eu transformei essas duas resistências, as resistências do primário e resistência secundário, em apenas uma, que é a resistência equivalente, e a reatância do primário e reatância do secundário, eu também transformei na reatância equivalente. Isso aqui nós vamos explicar um pouco melhor e encontrar esses valores. Com os valores que nós vamos encontrar. Então, a, o circuito equivalente do nosso transformador, ele, ele é a resistência do núcleo e a reatância do núcleo. Então, o ramo magnetizante é o ferro do transformador, e a resistência equivalente e a reatância equivalente são os parâmetros do cobre do nosso transformador. Então vamos lá. É, vamos primeiro calcular quem são esses valores da nossa
resistência do núcleo e da nossa reatância do núcleo, reatância de magnetização, a reatância do ramo magnetizante. Então, esses dois componentes são componentes do ramo magnetizante. Então, o ensaio de baixa tensão, o ensaio a vazio, então, o ensaio a vazio, ele é feito aplicando a tensão nominal pelo lado de baixa tensão. Então, todos os valores que nós vamos encontrar aqui são valores referidos ao lado de baixa tensão. Então, vamos começar. Então, a resistência do núcleo do meu transformador referida aqui, ó, ao lado de baixa tensão, é dado por quem? Por tensão a vazio ao quadrado sobre a potência a vazio. Por que essa fórmula nos dá os parâmetros do lado magnetizante? Porque quando eu aplico a minha tensão nominal no meu transformador pelo lado de baixa tensão, não há circulação de corrente pelo lado de alta. Então vamos considerar que não há circulação de corrente pelo lado de alta. Por quê? Porque não temos carga. Então não há o circuito equivalente do lado secundário, ele é desconsiderado. Enquanto que o circuito magnetizante, esse circuito magnetizante, o circuito núcleo, as correntes elas irão passar aqui pelo meu ramo magnetizante e alimentá-las. Ou seja, eu só terei a principal consumo de corrente ali do meu transformador será para o quê? Para alimentar o meu campo magnético. O meu campo magnético é produzido aonde? No núcleo do meu transformador. Por isso, a resistência do núcleo e a reatância do núcleo são os parâmetros que têm um maior valor aqui no ensaio a vazio. É onde eu terei as maiores correntes circulantes, enquanto que no cobre, enquanto aqui na minha resistência equivalente, impedância equivalente, primário e secundário, a corrente é desprezível. Então vamos lá. Vamos começar calculando. Então, resistência do núcleo referida ao lado de baixa tensão é tensão V0 ao quadrado. Então, a minha tensão a vazio ao quadrado é 2,3 kV. Então, 2.300 volts ao quadrado sobre a potência a vazio. Ou seja, a potência a vazio é 185 vezes 10 a terceira. Resistência do meu núcleo referida ao lado de baixa tensão é 2.300 ao quadrado sobre 185 vezes 10 a terceira. E nos dará aproximadamente o valor de 28,6 ohms. Correto? Então agora encontramos a nossa resistência referida ao lado de baixa tensão. Resistência do núcleo referida ao lado de baixa tensão. Ok, vamos continuar. Aqui a nossa caneta vermelha. Então, impedância a vazio é igual a tensão a vazio sobre a corrente a vazio. Essa impedância nos ajuda, o cálculo da impedância agora nos ajudará a encontrar o valor da reatância que nós queremos. Nós queremos tanto, nos interessa muito, né, o valor da resistência e da reatância. Então vamos lá. Impedância a vazio é igual a tensão a vazio. Tensão a vazio nós já temos aqui, né? 2.300 ou 2,3 kV sobre a corrente a vazio.
corrente a vazio corrente a vazio é 225, viu, galera? 225 amperes. Então, 225 amperes. Então, eu tenho que 2.300 dividido para 225 nos dá o valor de 10,22 ohms. Correto. Esse cálculo aqui é um cálculo intermediário para conseguirmos encontrar justamente a reatância, que é a que nos interessa também. É a resistência e a reatância. Então, a reatância, nesse cálculo, reatância de magnetização, que é justamente o JXM referido, mas aqui ele está referido ao lado de baixa tensão, porque nós estamos calculando, o ensaio a vazio foi feito pelo lado de baixa tensão, então os valores são os valores referidos ao lado de baixa tensão. É igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre impedância a vazio ao quadrado menos 1 sobre resistência, resistência, resistência do núcleo, referida ao lado de baixa tensão, ao quadrado. Então, aqui temos mais uma fórmula. Então, agora vamos calcular a nossa reatância. Então, a nossa reatância será o quê? X, reatância de magnetização referida ao lado de baixa tensão, é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre D0, aqui ó, 10,22 menos 1 sobre RCB, resistência do núcleo referida ao lado de baixa tensão, que é 28,6. Isso ao quadrado. Então, reatância de magnetização referida ao lado de baixa tensão dará 1 sobre 0,09386. Reatância de magnetização referida ao lado de baixa tensão é 10,94, que é em ohms. Então aqui temos os nossos dois valores, aproximadamente, né, galera? Fiz aproximações aqui em todo o cálculo. Então, resistência a vazio referida ao lado de baixa tensão é 28,6. Reatância a vazio referida ao lado de baixa tensão é 10,94. Uma parte da nossa questão já estaria respondida caso fosse nós querêssemos referir os parâmetros ao lado de baixa tensão. Mas aqui, ó, a questão nos pede que seja referida ao lado de alta tensão. Se ela nos pede isso e nós queremos calcular os valores de RC e XM, mas referidos ao lado de alta tensão, então ficará da seguinte forma: nós teremos que fazer uma conversão. Que conversão é essa? Então vamos lá, galera. Então, a resistência do núcleo referido ao lado de alta tensão é igual a quem? É igual a resistência do núcleo referido ao lado de baixa vezes quem?
vezes uma relação de transformação, ou seja, a relação de transformação do transformador ao quadrado, certo? E a reatância? A reatância de magnetização referido ao lado de alta tensão é igual a reatância de magnetização referido ao lado de baixa tensão vezes justamente a relação de transformação de nosso transformador. Correto? Então, vamos calcular um a um. Então, RC, resistência a vazio, ou a resistência do nosso núcleo, referida ao lado de alta tensão, é o próprio RCB, resistência referida ao lado de baixa. Quanto é que é RCB? 28,6. 28,6. Vezes quem? Vezes a relação de transformação. Como é que eu calculo a relação de transformação? Então, vamos lá no começo da questão e eu vou falar para vocês que a relação de transformação é a tensão do primário sobre a tensão do secundário. Podia ser também a número de espiras do primário sobre o número de espiras do secundário. Então, a relação de transformação é a tensão do primário. Qual é a tensão do primário? 13,8 kV. E a tensão do secundário? A tensão do secundário é 2,3 kV. Corta, corta. Relação de transformação é 13,8 dividido por 2,3 é igual a exatamente 6. 6. Ou seja, 6 para 1. Se eu aplico 6 volts no primário, eu tenho 1 volt no secundário. Então, a cada 6 volts aplicado no primário, eu tenho 1 volt no secundário. Então, minha relação de transformação A é igual a 6. Aqui é 6 ao quadrado. Então, resistência do meu núcleo, do ramo magnetizante, que é o ramo magnetizante, certo? Do lado de alta, referido ao lado de alta é 28,6 vezes 6 ao quadrado, que nos dá um valor de aproximadamente 1.029,6 ohms. E a mesma coisa aqui. O que nós fizemos aqui para resistência, nós vamos fazer para a reatância de magnetização. Então, reatância de magnetização referida ao lado de alta tensão é a própria reatância referida ao lado de baixa, XMB, que é 10,94 vezes relação de transformação ao quadrado, vezes 6 ao quadrado. Então, reatância de magnetização referida ao lado de alta tensão é 10,94 vezes 6 ao quadrado. E nos dará um valor próximo de 393,8 ohms. Aqui nós temos a reatância de magnetização. Então, galera, olha, já temos aqui o RC. Quanto é que deu o RC? 1029,6. RC deu 1029,6. E a reatância de magnetização? Reatância de magnetização deu 393,8. Valor em ohm. Valor em ohm. Correto? Então, para responder a questão, essa aqui é uma questão dissertativa da Marinha, eu recomendaria você fazer esse pequeno circuitinho aqui, colocar ali e apontar
a resistência do núcleo, a reatância do núcleo e apontar também aqui o circuito que eu chamo do ramo série. Então, o circuito do ramo série. Então, o circuito do ramo série, agora eu tenho que calcular a resistência equivalente e a reatância equivalente do meu equipamento. Então, vamos lá. A reatância equivalente e a resistência equivalente, elas vão ser encontradas no nosso pelos valores dados do nosso ensaio no nosso ensaio de curto-circuito. Então vamos lá. A reatância equivalente, então a reatância equivalente, vamos calcular assim. Impedância do ramo série é igual a tensão circuito corrente de curto-circuito. Então, no teste de curto-circuito, agora os valores do meu núcleo, da resistência e reatância do núcleo, eles são desconsiderados. Porque agora eu teria uma corrente de curto-circuito e esses valores são considerados tão baixos, né, que eu não terei, eles não afetarão em nossos cálculos e eu posso desprezá-los. E aqui eu considero só e apenas aquela reatância e a resistência do ramo série, ou do cobre. Vou colocar também a fase, então eu vou ter também uma fase, também nos ajudará no decorrer do cálculo. Aqui, então essa nossa fase também nos ajudará no decorrer do cálculo. É uma fase, um ângulo próprio, certo? Então vamos lá. Então, impedância do ramo série é igual a tensão de curto-circuito. Então, a tensão de curto-circuito é quanto, galera? A tensão de curto-circuito. Tensão de curto-circuito, vamos lá, VCC. VCC é igual a 825 volts. Então, VCC é igual a 825 volts sobre o ICC, ou seja, a corrente de curto-circuito. Então, vamos lá no ensaio de curto-circuito. E esse ensaio é referido aqui, realizado ou foi realizado pelo lado de alta tensão, e ele é o valor de 600 amperes. Então, a corrente de curto-circuito desse transformador, 600 amperes, vezes um ângulo. E esse ângulo eu ainda não tenho, então vou atrás dele. Quem é esse ângulo? É o ângulo que é estabelecido pelo fator de potência, né? Então, como é que eu calculo? Vamos ver aqui, que é o lado. Então, o ângulo é estabelecido pelo fator de potência, que é também igual a quem, galera? É o cosseno φ, é isso? E o cosseno φ é calculado pela potência é, aparente, potência ativa. Então, como é que eu calculo? Cosseno φ, potência aparente. A potência aparente eu consigo calcular pelo valor da multiplicação entre a tensão de um voltímetro e a corrente de um amperímetro, ou seja, tensão indicada no equipamento, que é o voltímetro, e a corrente do equipamento. Se eu multiplicar esses dois valores, eu tenho a potência aparente. E no ensaio de curto-circuito, tem o vatímetro. O vatímetro
nos indica a potência ativa, ele já considera o ângulo de defasagem entre tensão e corrente. Então, a potência de curto-circuito é a nossa potência ativa. Então, vamos lá. Cosseno φ é igual a potência de curto-circuito. Então, PCC, potência de curto-circuito, que é 118 quilowatts. 118 quilowatts. 118 vezes 10 a terceira. Qual é a tensão de curto-circuito? A tensão de curto-circuito é 825 e a corrente de curto-circuito é 600 amperes. Então, o cosseno φ é igual a 118 vezes 10 a terceira, dividido para 825 vezes 600, que nos dará o valor de 0,24. Então, galera, esse valor aqui de 0,24 já é o meu fator de potência. Esse fator de potência é baixíssimo, porque o meu, a minha fator de potência é de curto-circuito. Então, ó, se eu quero saber qual é esse ângulo φ, ele vai ser o cosseno a menos 1 de 0,24, ou o arco cosseno de 0,24. Então, qual é o ângulo cujo cosseno é 0,24? Então, o ângulo cujo cosseno é 0,24 é de aproximadamente 76,11 graus. Beleza, então aqui, ó, encontramos o, o ângulo, ou a minha fase. Então, minha fase é 76,11, correto? Então, ó, impedância meu ramo série é 825 dividido para 600, que dá 1,38. 1,38. Fase 76,11. Galera, a minha reatância, a minha impedância do ramo série, igual a R EJX, correto? Então, se eu transformar aqui, ó, de 1,38 fase 76,11 de polar para retangular, eu vou ter o valor de J, ou minha impedância é 0,33 mais J 1,34, correto? Então aqui, ó, 0,33 corresponde à minha resistência e J 1,34 é a minha reatância do ramo série. Então encontrei, galera. Então, ó, 0,33 mais J 1,34. Então aqui, ó, se eu ver quem é a minha própria resistência equivalente. Aqui, ó, minha resistência equivalente, ou minha reatância equivalente, eu só vou e substituo ali na minha representação. Então, resistência equivalente é igual a quanto? Turma, que nós calculamos. Vamos voltar lá. 0,33. 0,33 ohms. E a minha reatância é 1, ou J 1,34. Então aqui nós temos o circuito equivalente completo por fase do transformador, referido ao lado de alta tensão. Então, este aqui é o diagrama por fase. Esse é o diagrama por fase. Cada fase terá um diagrama de núcleo de magnetizante e ramo série.
onde a resistência do meu núcleo será 1029,6 e a minha reatância será 393,8 para cada fase. E do ramo série, mesma coisa. A resistência equivalente do ramo série é 0,33 ohms e a minha reatância é J 1,34 ohms. Então, se você fizer este desenho junto com os cálculos, essa é a resolução da letra A. Então, próximo vídeo, nós teremos a resolução da letra B. Então, aguardo vocês e até breve.